amigos, eu sou o Amilcar Eduardo e esse é o canal Os Craques São Eternos. Comigo hoje, um dos maiores laterais que o Brasil já teve. Esse fantástico jogador tetracampeão mundial, Jorginho. Tudo bem, Jorginho? Tudo bom, amigo? Como é que você está, meu irmão? Firme? Pode ser Amilcar? O que você acha? Amilcar, tá tranquilo. Beleza. Querido, Prazer estar contigo aqui, meu irmão. conta pra gente aqui o início da sua carreira, como foi. Porque eu lembro de você começou como lateral Uhum. esquerdo, né? Sim, comecei como lateral. Na realidade, eu comecei como zagueiro. No América, quando eu cheguei lá com 13 anos de idade, ainda lá em Guadalupe, no Nacional, que o América treinava, eu fiz um teste e a primeira vez foi de zagueiro. Só que na época, o meu treinador, seu Djalma, falou: não, tu é muito baixinho, tu vai para lateral direito e tu vai jogar muito bem ali. E aí sim, eu passei a jogar de lateral direito, mas eu subi tanto no América e cheguei no Flamengo também depois para jogar de lateral esquerdo. E na seleção brasileira fui campeão de lateral esquerdo, porque tinha o Heitor na época, que era muito bom, lateral direito, eu não tinha brecha ali na lateral direita, e acabei jogando de lateral esquerdo. Mas comecei mesmo de lateral esquerdo. Pois é, Jorginho, é o que a gente vê hoje o futebol brasileiro, né? Antigamente, hoje a gente, quando o time era bom, a gente tinha de cor e salteado. Esse time, por exemplo, que você jogava na lateral esquerda era Heitor, era Hugo, Heitor, Boni, Guto, você, Demétrio, Giovanni, Gilmar, Mauricinho, Maurinho Ram e Paulinho Carioca. O time campeão contra a Argentina no Mundial, né? Primeira vez campeão do mundo, campeão sul-americano contra a Argentina, campeão do mundo contra a Argentina, lá no México, na cidade do México. Foi realmente. E dessa seleção saíram 3 campeões do mundo, né? Em 94, eu, Bebeto e o Dunga. Timaço que a gente tinha. Timaço. Qual foi a pessoa mais importante na tua carreira esportiva? Desde que você começou lá, pequenininho, a pessoa que você, tipo assim, te deu realmente uma alavancada, que, tipo assim, foi a responsável. É claro, no meio disso tudo tem várias pessoas, mas tem sempre aquela pessoa-chave que, tipo assim, te deu aquele empurrão e você foi. Duas pessoas, eu posso citar 2 pessoas que foram muito importantes na minha vida, foram chaves para mim. Uma pessoa que ninguém conhece, ele já faleceu, se chamava Antônio Carlos, que foi o meu primeiro treinador no Atília Futebol Clube, onde eu jogava, e que me ensinou não apenas a ser um atleta, mas ele falou: você precisa ser um homem, você precisa ter educação, você precisa estudar, porque você não sabe se você vai se tornar um atleta. E falava muito em termos de saber conviver com o esporte, que a gente vai perder, vai ganhar, vai empatar, então você não pode se abalar com os resultados. Você tem que estar sempre com foco para que você possa vencer na sua carreira. E esse grande amigo, que era um pai para mim, ele veio a falecer 3 anos depois de meu pai ter morrido. Meu pai morreu, eu tinha 10 anos de idade, e esse grande amigo, o apelido dele era Catanha, inclusive eu tenho um monumento no meu Instituto Bola para Frente, em homenagem a ele, porque foi o cara que realmente me ensinou tantas coisas da vida e também da área social, de investir em gente. Ele era um cara que era apaixonado pela comunidade lá de Guadalupe. E então, esse cara marcou muito a minha vida no início da minha carreira, apesar de eu não estar jogando em nenhum clube, mas era o clube de pelada nosso ali, mas que me ensinou muitos conceitos importantes de vida, né? E a outra pessoa foi, além de tantas outras, né? Mas foi o Edu, o irmão do Zico. Rapaz, ele acabou de ligar para mim. Eu estava falando com ele aqui atrás. Ele ligou para mim: pô, você que mandou uma mensagem, acho que eu apaguei aqui. Eu falei: mas cara, que coisa, né, cara? Eu acabei de falar com ele agora. O Edu é um pai para mim, porque eu seria mandado embora do América. Ele, claro, ele queria ver todo mundo. Ele falou: não quero mandar ninguém embora, quero ver todo mundo. Ele começou a perguntar qual é o seu nome, de que você joga. E quando chegou em mim, ele falou: qual é o seu nome? Eu falei: meu nome é Jorge, mas meu apelido aqui é Gigante. Ele falou: Gigante, não dá com esse tamanho. Eu era o menor do time. Quem é o E por Edu isso... para falar com aquele tamanho dele? E aí
E aí ele falou: você joga de quê? Eu falei: bem, eu jogo de lateral direito, lateral esquerdo e zagueiro. Se precisar também, eu vou de volante. Eu falei: gostei. Aí ele me botou para treinar em todas as posições, fui bem. E aí permaneci no América, na época que estava subindo do juvenil para os juniores, que era sub-17 para sub-20. E aí não fui mandado embora, fiquei quase que como um coringa, jogava nas duas laterais, jogava de zagueiro, como eu falei. E no mesmo ano, isso aconteceu em fevereiro de 82. No mesmo ano, em agosto de 82, eu subi para o profissional junto com o Edu. Então, foi um cara que mudou a minha vida, depois me levou para o também, financeiramente, a minha vida deu uma guinada importantíssima, me levando para jogar no Kashima, fiquei lá durante 4 anos, depois voltei como treinador durante um ano, em 2012. Então, são duas pessoas que marcaram muito, muito a minha vida, e pena que eu não tenho hoje o Catanha como um grande amigo, um pai, mas tenho o Edu, é o meu papai mesmo. Eu falei para ele: pô, não tenho pai, trato ele como se fosse meu pai mesmo, um pai emprestado. Você participou daquele time do América que foi campeão dos campeões, não foi? Não, eu cheguei um pouquinho depois. Na realidade, eu cheguei quase que um mês depois, porque eu subi quando o Bolinha, que era o volante, foi negociado com a Arábia. João E Luiz aí ele Bolinha, foi... né? João Luiz Bolinha. João Luiz Bolinha, isso. Ele foi negociado com a Arábia, e como eu jogava de volante também, jogava lateral direito, e na época a gente eram apenas 4 jogadores no banco, e mais o goleiro, né? Então a gente tinha os 11, e às vezes nem 4 dava, eram 3 jogadores, então tu levava um cara para a zaga toda, jogar de lateral, de zagueiro, um para o meio campo e um para o ataque, e mais o goleiro. Era isso que acontecia. Então, essa vantagem de eu ser versátil, né, me levou ao profissional, e no mesmo ano, quer dizer, no ano seguinte, 82, tanto eu quanto o Donato éramos bancos, os dois haviam subido naquele ano, mas tinha o Chiquinho do lado direito, tinha do lado esquerdo o Ayrton, jogava para caraca, né, que veio a falecer, infelizmente. Então, a gente ficou ali muito próximo, sempre que tinha uma brecha, a gente entrava, mas éramos banco em 82, fomos campeões da Taça Rio, segundo turno, né, campeão da Taça Rio, segundo turno quase a gente foi campeão carioca, não deu naquela oportunidade, e foi o último título de turno que o América teve. Eu lembro da tua estreia no Flamengo contra o Botafogo, eu estava lá, você estreou contra o Botafogo. Exatamente, com cruzamento. Deu um cruzamento ali para o Nunes, se não me engano, fazer o gol. Foi um jogo importante para caramba. Inclusive, nesse jogo, eu ia ficar no banco, porque eu fui para o Flamengo para ser, como a gente falou, lateral esquerdo, porque o Júnior havia saído. Verdade. Quando o Júnior saiu, eu fui para jogar de lateral esquerdo para disputar a vaga com o Adalberto. Como o Adalberto já estava como titular há algum tempo, o Leandro na lateral direita, e eu fui para ficar na reserva das duas laterais. Mas para disputar a vaga, principalmente do lado esquerdo, porque eu já tinha sido campeão brasileiro, campeão sul-americano e do mundo com a seleção brasileira, né? Jogando de lateral esquerdo. Mas um dia antes, a gente tinha machucado ali Figueiredo e o Guto. Os dois tinham machucado, o falecido Guto, o falecido Figueiredo, haviam se machucado os dois. E num futevôlei, o Mose ele levantou demais a perna lá na quadra de vôlei lá do Flamengo e teve um estiramento. Para variar um pouco. Oi? Para variar um pouco, né? Impressionante. E aí, diante daquela situação, com 3 desfalques na zaga, o Leandro falou: Zagallo, não tem problema, eu jogo de zagueiro, o Jorginho está muito bem, ele pode jogar de lateral direito. E foi assim. Eu nunca fiquei no banco no Flamengo. O Leandro, depois, o Mose levou um tempo para voltar. Quando ele voltou, o Leandro falou: não quero mais jogar de zagueiro, eu não quero mais jogar de lateral. O Jorginho está super bem aí, eu quero jogar de zagueiro. Aí ficou jogando Leandro e Mose, jogava eu, Leandro, Mose e Adalberto. Acabei ficando como titular, nunca fiquei no banco no Flamengo. O grande ápice do Flamengo foi aquela Copa União, né, Jorginho? Fantástico. Aqui, muita gente falava que era um time velho. Conta um pouquinho, porque muita gente, nos bastidores, jornalista é um problema sério, né?
Os caras, da mesma forma que eles te colocam lá em cima, te colocam lá embaixo. Era um time que era considerado velho, ultrapassado, em compensação de uma aula de futebol. Eu não creio. Era um time que tinha realmente o equilíbrio necessário. A gente tinha o Zico, por exemplo, né? Que já estava com 30 anos, ou 30 e pouquinho. Tinha Andrade, o próprio Leandro, Adílio mesmo, né? O Adílio estava lá. Quem mais? Assim, dessa idade, tinha o Ayrton, que era mais velho, mas era banco para o Leonardo. Né? Então, tinha eu, Leonardo, Aldair, Ailton, Bebeto, Alcindo, tinha muito Zinho, tinha muita gente jovem. Tinha muito jovens. Então, era um complemento muito bom, né? Um misto de experiência. Os caras mais experientes, eles passavam para a gente assim, a segurança, a tranquilidade, a experiência de fazer grandes jogos, campeões do mundo, né? Ali, Leandro, Moser. O Moser, nessa oportunidade, já tinha saído, mas era o Edinho, por exemplo, né? Que era o experiente. Né? A gente tinha ali Cantarelli no banco, mas Zé Carlos mais jovem, falecido Zé Carlos. Então, era um time assim, que era muito forte e uma média de idade muito boa. O Renato voando, né? Num momento maravilhoso. Tinha o Leandro Silva, lateral direito, que era meu reserva, né? Também um cara jovem, também cruzava muito, estava muito bem em todas as oportunidades, jogando contra o Atlético, jogou para caramba. Então, era um time experiente e, ao mesmo tempo, com uma juventude muito forte e deu no que deu, né? Campeão. Campeão brasileiro, para alguns que não acreditam, mas nós somos campeões brasileiros. Isso aí é a minoria que fala. Isso aí é a minoria que fala. Mas, Jorge, me diz uma coisa. Saindo já, no caso da Copa União, vamos logo para a Copa de 94. Talvez tenha sido o ápice da tua carreira. Né? Uhum. Que é jogar uma Copa do Mundo, saindo de um time relativamente pequeno, como o América, depois Flamengo, depois a seleção. É assim, cara, é o máximo realmente que um atleta pode alcançar é ser campeão do mundo. Né? Eu gostaria, claro, de ter. Dois grandes laterais. Você sucedeu os dois maiores laterais direitos que o Brasil tinha tido, Carlos Alberto e Leandro. É claro que tivemos Nelinho, Toninho Baiano, mas, assim, para mim, né, eu não cheguei a ver bem o Carlos Alberto jogar, muito pouco, né? Na época, a gente nem tinha televisão em casa ainda. Né? Ouvi o Brasil sendo campeão com 6 anos de idade, sou de 64. Então, vi o Brasil sendo tricampeão do mundo, quer dizer, ouvindo. Né? Não tinha nem visto o Brasil. Então, muito pouco do Carlos Alberto. Agora, o Leandro, para mim, é o melhor disparado. Passa por mim fácil. Porque realmente ele era assim, fenomenal. Ele era um craque jogando de lateral direito, entendeu? Com habilidade, com qualidade, marcação forte, cruzamentos maravilhosos, driblava com as duas pernas, chutava com as duas, com facilidade, uma de cada vez, é claro, mas chutava muito bem. Então, ser campeão do mundo, né? E sabendo, por exemplo, que um jogador como o Leandro não foi campeão do mundo pela seleção, que doeu muito o nosso coração, principalmente quem viu a seleção de 82 jogar, uma seleção fantástica. Né? E naquela oportunidade eu tenho algo muito interessante, porque quando acabou o jogo, todo mundo muito triste. Eu estava com quase 18 anos de idade, estava com 17 para 18 anos de idade, e nós fomos bater uma pelada. Eu estava de folga no América, e nós fomos bater uma pelada e estava quase subindo profissional. Você vê, o Edu já tinha ido para o profissional, eu tinha ficado na base, e um mês depois, eu tinha completado 18 anos, o Edu me levou. Mas nessa oportunidade, eu tinha parado, né, o campeonato, né, por causa da Copa do Mundo, e aí a gente foi bater uma peladinha e eu falei para os meus amigos, falei, o próximo campeão do mundo serei eu, como lateral direito. E, cara, por incrível que pareça, veio acontecer. Claro que fico muito feliz por isso, mas eu lembro até hoje que eu falei isso, né? Que o próximo campeão do mundo seria eu.
e fico muito feliz. E é realmente algo maravilhoso que você deixa seu nome marcado na história do futebol mundial. É um êxtase que não fica apenas para aquele momento, mas que dura para a sua vida inteira, né? Até hoje, encontro muita gente, tem muita gente que gosta de mim, né? Como ex-atleta, hoje como treinador, né? Em busca, naturalmente, de um sucesso maior, mas muita gente lembra de mim como tetracampeão do mundo, e isso é muito bom. Como disse o teu irmão várias vezes, palavra tem poder. É verdade. Profetizou realmente. Agora, Jorginho, na minha opinião, você não é porque eu estou te entrevistando, não, mas é verdade. Você é um dos ex-jogadores mais bem preparados para exercer a função de técnico. Isso você já vinha se preparando ou isso aconteceu? Porque você teve grandes técnicos, como o Parreira, por exemplo, né? Você se preparou para ser técnico ou isso foi uma coisa natural, porque você jogou lá fora, né? E lá fora, normalmente, existe uma preparação quando o jogador vai mais para o final da carreira. Você atuou lá fora, você sabe, os próprios clubes vão preparando ele para certas carreiras voltadas ao futebol. Você teve esse preparo? Não, por exemplo, na Europa não por parte do clube, mas como lá na Europa você precisa ter uma leitura tática importante, você precisa entender porque o treinador ele te faz perguntas, se você está entendendo, e principalmente eu aprendendo alemão, ele queria saber se eu estava entendendo alemão e também se eu estava entendendo o conceito dele tático, né? Aquilo que ele colocava, que ele estava pedindo para eu fazer. Isso era importante, então, eu ter uma visão da parte tática. Só que no Japão, eu coloquei isso em prática durante 4 anos. O Edu foi meu treinador no Japão, depois passou a ser o João Carlos e, por fim, o Zé Mário. E esses treinadores nos deram várias oportunidades, como atletas, eu, Moser, que jogou lá também, Carlos Alberto Santos, Leonardo, Bismarck, Alcindo, vários treinadores, jogadores que jogaram no Kashima, eles eram treinadores em campo, porque a gente precisava organizar, porque o futebol japonês estava aprendendo ainda. E eu lembro que quando a gente subiu a seleção brasileira, eu e Dunga, falaram que o Dunga não tinha experiência, eu falei, vocês estão enganados. O Dunga já era um treinador em campo, principalmente do Júbilo Iwata, que era o único brasileiro do Júbilo Iwata. E ele praticava mesmo isso, ele organizava nessa época, o Filipão era técnico do Júbilo Iwata? Foi essa época? Não. Essa época, não. O Dunga, na época, era um técnico japonês. Se eu não me engano, o Filipão foi um pouquinho depois, assumindo lá. Tá? Então, nesse período de Japão, a gente passou a praticar mesmo essa troca de ideias com o treinador, porque era necessário a gente organizar a equipe dentro de campo, porque muitas vezes não dava para o treinador passar as informações. E a gente, como eles entendiam um pouco do português, a gente procurava organizá-los dentro de campo. E quando eu parei, eu não pensava em ser treinador. Eu vim fazer o curso depois, em 2005, e iniciei como empresário, mas não gostei, achei que não era uma vida para mim, não me sentia bem, cheguei a abrir até um escritório com o Bebeto, com um amigo Carbone, que era filho do Carbone, né, ex-treinador, que faleceu ano passado, e ex-jogador, mas não gostei de ser empresário. E aí comecei, na realidade, porque o América veio conversar comigo e queria que eu assumisse como um tipo de diretor executivo. Eu falei, não, eu não quero ser diretor executivo, eu quero ficar em campo, eu estou sentindo saudade do campo. Foi quando eu fiz o curso de treinador e automaticamente assumi o América. Já em 2005, disputamos o Carioca de 2006, fomos muito bem, fui escolhido o melhor treinador do Campeonato Carioca, mesmo não tendo sido campeão. Disputei a final da Taça Guanabara contra o Botafogo. Fomos, assim, muito garfados, assim, sinceramente, muitos erros de arbitragem absurdos, mas tudo bem, sem tirar o mérito do Botafogo, que teve mérito, eles viraram o jogo, estava ganhando de 1-0, mas poderia ter sido o Max, na época falecido Max, expulso, fez pênalti,
e deveria se expulso, era o último homem, mas ele não deu. Aí a gente acabou, o Dodô estava num momento fantástico, viraram 3-1. Mas, então, como você falou, assim, eu fico feliz porque eu acho que a minha carreira como atleta me preparou muito para ser um treinador. Sei que ainda preciso caminhar, preciso ter um caminho ainda, um tempo a percorrer para chegar a um nível, por exemplo, de seleção, apesar de já ter sido auxiliar técnico da seleção brasileira durante 4 anos, mas a minha carreira teve esse ato na seleção brasileira, mas que eu sempre me considerei um treinador, me considero um treinador campeão da Copa América, campeão da Copa das Confederações, né? mesmo sendo um auxiliar do Dunga, eu me considerava um treinador naquele momento, eu não deixei de ser treinador. Depois, a minha carreira ela não deu uma guinada como eu gostaria, mas também por algumas escolhas, porque eu não quis pegar qualquer coisa, então esperando o momento certo, às vezes não pegava qualquer coisa, né? Mas acredito sinceramente que os bons trabalhos que eu fiz foram trabalhos a longo prazo, que foi o caso do América, comecei em 2005, terminei em 2006, seleção brasileira, Figueirense, 2011, que foi um trabalho maravilhoso. Pra você ter ideia, nas 4 últimas rodadas, Figueirense poderia ter sido campeão de 2011. Isso é impressionante, né? E a gente acabou chegando em 7º lugar, faltou um pouquinho de fôlego no finalzinho, faltava um elenco para a gente, realmente com outras possibilidades, né? De um bom banco. E Kashima, 2012, e Vasco, 2015 e 2016. Claro que fiz alguns outros trabalhos curtos, mas bons, como subir Curitiba, né? A gente fez um trabalho bom na Ponte, sendo mandado embora com 3 pontos da zona de classificação, mas foi, eu acredito, um bom trabalho em 2019. Acabei que eu fui depois para o Curitiba e acabei subindo o Curitiba. Então, saber o momento. Estou muito feliz de estar aqui no Cuiabá e creio que toda essa bagagem de atleta e juntando com toda a minha experiência hoje, já com 16 anos como treinador, vai me fazer um treinador de ponta. Eu acho que você pegou o Flamengo na hora errada. Verdade, também acredito. Com certeza, porque era um momento de transição, entrou, né, uma nova diretoria que era pés no chão, que não queria gastar. A gente contratou, se eu não me engano, só contratou o Moreno, Marcelo Moreno, naquela oportunidade, e acabou que depois o Moreno nem jogou mais o Hernani. E foi isso. Eu durei menos de 3 meses. Foi um momento difícil ali, que a gente realmente não tinha muitas contratações. Tivemos que, inclusive, abrir um pouquinho, dispensar alguns jogadores para que pudesse abrir espaço. Fizemos essa parceria com a diretoria, mas no momento que precisava de contratação, eu justamente fui mandado embora na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu acho que ser técnico no Brasil é meio perturbador, né, Jorginho? Porque você sempre fica com aquela grande cobrança, né? Uma cobrança que você não tinha quando era jogador, é uma cobrança completamente diferente. Aquela cobrança de resultados, aquele fantasma sempre da possibilidade de tem que ganhar mais um jogo, tem que ganhar mais um jogo para se manter. Isso te assustou? Não tenha dúvida que no início é super difícil. Claro que no América foi um trabalho fantástico que a gente fez, não tinha dinheiro, não tinha nada, fizemos concentração no meu sítio, mas você tem ideia, botamos beliche no sítio e fizemos uma pré-temporada em 2005, dezembro de 2005, fizemos uma nova temporada em janeiro de 2006 e conseguimos um feito de chegar à final da Taça Guanabara, chegamos a semifinal da Taça Rio, e com dinheiro curtinho, mas o América pagou direitinho. Na época, o presidente Reginaldo Matias, falei com ele, paga de 15 em 15 dias, que vai ser o diferencial, e quando a gente ganhar, paga no vestiário, no jogo seguinte. Isso era feito, foi um momento maravilhoso. Mas quando a gente chega diante de uma cobrança como Seleção Brasileira, o próprio Flamengo, o próprio Figueirense, quando eu cheguei lá, uma cobrança muito grande, né? O Kashima, mais tranquilidade, mas sempre tem uma cobrança por resultados, não como no Brasil, claro. No momento você se assusta, mas a gente já passa a conviver com uma situação dessa, se adaptar a essa realidade. O ideal, nós sabemos que não é esse,
porque você precisa, como eu falei, os bons trabalhos que eu fiz foram a longo prazo. Eu tive tempo para desenvolver o trabalho. Então, eu lembro que no Figueirense eu comecei perdendo, o América mesmo eu comecei empatando, depois perdendo, começamos a ganhar os jogos, e aí ganhamos todos os outros jogos e fomos para a final da Taça Guanabara. No Kashima, eu perdi os 4 primeiros jogos. Quando ganhamos o 5º, eu não estava nem no banco, que eu fiquei fora do banco, que tinha sido expulso. O Ailton ficou no banco, era o meu auxiliar na época. E aí depois começamos a ganhar e ganhamos Copa, ganhamos 2 Copas, ficamos no meio da tabela no japonês, mas fizemos um excelente trabalho ganhando 2 Copas. E assim, quando a gente tem um tempo maior para desenvolver um trabalho, os resultados com certeza aparecem, né? Mas a gente precisa conviver com essa situação. O ideal é acontecer o que está acontecendo aqui. Cheguei no Cuiabá, o time não tinha ganho nenhum jogo, e nós temos 6 vitórias, né? Eu tenho apenas 2 derrotas. Se eu não me engano, eu tenho 6. São 2 derrotas, 6 empates e 6 vitórias. Então, é um resultado maravilhoso. Você não precisa falar o time, nem o jogador, caso tenha acontecido, né? Já houve casos de jogador tentar te derrubar? Já aconteceu, não posso falar, só não vou falar o nome do jogador. Mas no Bahia, literalmente, eu fui derrubado. Na noite anterior, eu vi jogador, empresário, presidente conversando. Aí eu falei com a minha filha, estava tomando café com a minha filha, eu falei, tá fazendo a caveira do teu pai ali, pode ter certeza. Que era um jogador que estava no banco, que não estava satisfeito. Quando eu saí, esse jogador e mais outro colocaram feliz no Twitter, lá tuitaram, né, feliz por eu ter ido embora, porque não pela minha capacidade, pela minha condição, pelo meu trabalho, mas simplesmente porque ele estava no banco e ele queria ser titular. Mas a gente diz o seguinte, costuma dizer que futebol se ganha ou posição se ganha no campo, no tapete verde. Não adianta você, né, que eu jogo, que eu faço, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então, acontece, infelizmente, isso acontece. Né? Lamentei muito aquela situação, porque era um clube em que eu tinha todas as condições de realizar um trabalho a longo prazo e foi interrompido por causa de um atleta, o seu empresário, e, infelizmente, a diretoria aceitou essa pressão por parte do empresário, que era um cara forte na época lá. Eu acho que eu tenho esse ponto de vista, tá? Que o excesso de profissionalismo estragou um pouquinho a graça do futebol. Eu não acho, não, Jorginho. Porque, tipo assim, hoje em dia o atleta não pode forçar muito, não pode treinar muito, não pode bater muita falta. Onde é que Então, eu está a acho que graça? a questão da carga, eu preciso defender aqui, porque defender os fisiologistas, preparadores físicos, porque a gente precisa ter um equilíbrio. O futebol que a gente jogava antes, na minha época, era um futebol diferente. Antes da minha época, era mais diferente ainda. Era um futebol mais cadenciado, né? Mais lento, com menos... Tudo bem que a gente, às vezes, jogava muito, jogava até mesmo quase 90 jogos. Eu lembro que teve época que o Flamengo jogou quase 90 jogos, né? Mas nessa época não era tão intenso quanto hoje. E você tinha mais espaços também, você tinha mais tempo para pensar. E hoje tem essa cobrança muito grande, que eu não posso mais treinar, falta pós-treino, cruzamento, eu como lateral, que eu cruzava muito, gostava sempre de treinar cruzamentos e tal. Se você fizer bem feito, muito bem feito, você consegue ter esse equilíbrio. Você dá para fazer com que o cara que bate falta muito bem, que você precisa treinar teu zagueiro, por exemplo, que hoje os zagueiros precisam sair jogando. Então, ele precisa treinar ele, que a gente chama de quebrar as linhas de marcação. Ele tem que saber exatamente como quebrar essas linhas, por fora, por dentro, por cima, sabe, uma bola em profundidade. Então, são coisas treináveis desde que você saiba a carga. Por quê? Porque o futebol está muito mais intenso. Então, se a gente dá um volume muito grande durante a semana, a gente acaba estourando o jogador, porque o nível de intensidade é muito maior do que era da minha época. Então, eu sei que existe muito essa cobrança e tal, mas a gente consegue
lidar com essa situação muito bem. Eu tenho hoje como meu auxiliar Joelton, que foi um ex-atleta, que era o meu preparador físico, hoje o meu auxiliar. Então, a gente consegue transitar muito bem nessa questão da fisiologia, preparação física e treinamento, porque é uma briga constante. Não, eu quero treinar mais. Os caras falam, pô, a carga já está alta. Hoje, por exemplo, né, era um dia que a gente poderia dar mais ou menos aí, variando em termos de 4 quilômetros. Dentro de todo o trabalho que a gente fez, a gente poderia, com intensidade ou baixa ou alta, mas correr mais ou menos uns 4 quilômetros. Então, antes não tinha isso. Antes, simplesmente, a gente fazia uma corrida, por exemplo, jogava domingo, fazia uma corrida de longa distância de quase 6, 7 quilômetros, 2 dias depois do jogo, que hoje é um absurdo. Não cabe mais isso, porque 2 dias depois do jogo, você está completamente cansado, você precisa baixar completamente, você faz um trabalho, no máximo, um trabalho de força com quem jogou, né? E um trabalho chamado de uma transferência, rapidinho, uma transferência rápida, um trabalho, um tiro curto, para que os jogadores possam descansar para o jogo, para o dia seguinte, sim, começar a fazer um trabalho um pouquinho maior. Então, mudou muito o futebol. O espaço hoje está sendo em 30 metros, as equipes estão muito fechadinhas, né? E as equipes que estão pressionando, ela coloca 5 jogadores na sua última linha de marcação. Então, mudou muita coisa e a gente tem que saber lidar com toda essa situação, mas é muito importante nós treinarmos realmente esses fundamentos importantíssimos. O lateral, ele precisa cruzar muito bem. O atacante, ele precisa finalizar. O meu meio-campo precisa dar um bom passe. O meu zagueiro, além de saber marcar muito bem, cabecear muito bem, ele precisa ser um bom passador, né? Então, tudo isso a gente só consegue desenvolver fazendo trabalhos que a gente chama de analítico, né? Um trabalho específico por posição, né? Às vezes a gente pode fazer com que esse trabalho analítico seja um trabalho com um sistema de jogo, de acordo com o nosso sistema de jogo, quer dizer, vai ser um trabalho específico de cruzamento, mas fazendo um movimento que o jogador, que o lateral, que o volante, que o meia, que o atacante se posicione de acordo com o nosso sistema de jogo. Então, está bem mais complexo. Por outro lado, está muito tático, né? Eu acho, né? Gosto muito do futebol atual, mas, sinceramente, antes a gente tinha muito mais craques, tinha muito mais possibilidades, porque era um futebol mais livre, né? Hoje o futebol está muito tático, está muito pensado. Então, às vezes, uma equipe que não tem tanta qualidade, ela consegue sobrepor até mesmo uma equipe que tenha muita qualidade técnica, mas que não é organizada. Ela pode ter, por exemplo, você pega um Flamengo hoje, se você não organiza o Flamengo, não adianta, porque você vai pegar um monte de jogadores com muita qualidade que vai resolver em muitos momentos, mas em alguns momentos, pegando uma equipe extremamente organizada, fechadinha, saindo em velocidade no contra-ataque, na transição ofensiva, pode realmente atrapalhar todos os planos do Flamengo. Agora, o Flamengo organizado fica uma equipe muito difícil de ser batida. O que parece é que hoje quem tem preparo físico joga, né? Sim, hoje muito. Naturalmente que sempre a questão individual, a qualidade técnica individual, ela sempre sobressai. Mas o cara precisa estar muito bem. Vou dar um exemplo, tá? Gosto muito desse jogador, porque já foi falado muito tempo atrás, Paulo Henrique Ganso. Para mim, é um craque. Joga demais, joga demais. Só que perdeu muito espaço no futebol. Por quê? Porque fisicamente ele não consegue dar a intensidade que o futebol hoje precisa. Então, em muitos momentos, por exemplo, o Nenê, enquanto estava lá, o Nenê era titular com 39, 40 anos e o Paulo Henrique Ganso, banco do Nenê, né? O Nenê tem uma condição física absurda, mesmo com 39, 40 anos, ele dava uma intensidade maior do que o Ganso. Então, é uma experiência, um exemplo muito claro do futebol de hoje. Um cara com um nível daquele, ele coloca a bola onde quer, Paulo Henrique Ganso, gosto demais do futebol dele, mas ele precisa entender que ele precisa aumentar a rotação dele. Não dá mais para jogar, senão ele não consegue acompanhar ofensivamente ou defensivamente. Claro que ofensivamente o bom passe dele, o passe dele em profundidade, o passe dele quebrando as linhas é muito importante, mas muitas vezes a gente precisa desse meia chegando junto com o atacante, pisando na área, e às vezes ele não consegue pisar.
Você não acha que o fato do Brasil ter perdido aquela Copa de 82 mudou um pouco a mentalidade de quem pensa o futebol? Tipo assim, era um futebol bonito, vistoso, mas tipo assim, que não ganhou. Não, eu discordo dessa coisa de que outras seleções vieram e fizeram um futebol diferente, porque sempre foi falado disso. Né? 82 é um futebol bonito, vistoso, maravilhoso e tal, e o futebol de 94 era tático. Até que a gente reviu novamente, agora nesse período de pandemia, principalmente ano passado, todos os jogos foram passados novamente e todo mundo viu que a seleção de 94 não era apenas tática. Como é que você pode falar, por exemplo, de um goleiro como o Tafarel? Ele era tático? Era um cara com uma qualidade técnica absurda. Os dois laterais, não vou falar por mim, vou falar logo do Cafu, tá? Ele era físico? Era muito físico, mas tinha uma capacidade, uma qualidade. No 1-1 fantástico, Leonardo, os dois volantes, nossos dois zagueiros, ou não só os dois volantes, mas quem estava no banco, o Mazinho, que depois passou a ser titular, a qualidade dos caras, a qualidade dos dois zagueiros, Aldair, Márcio Santos, absurdo, absurdo. Tinha Ricardo Rocha no banco, né? Acabou machucando alguns jogadores como Boze, Ricardo Gomes, e veio o Ronaldão. Então, se a gente pensar no nosso meio-campo, no nosso ataque, talvez assim, o 10, que seria o cara, acabou não acontecendo, que era o Raí, né? Acabou ficando no banco, talvez por isso faltou aquele cara que era o cara brilhante, como a camisa 10, acabou sendo brilhante, Romário, Bebeto, né? O Zinho, que era um cara muito contestado, enceradeira, era o cara que esse futebol apoiado que se fala hoje, que veio com o Barcelona, o Zinho fazia isso. Pega aqui, toca ali, entrega aqui, volta aqui, toca lá, um passe em profundidade, trabalha aqui, recupera essa bola, jogamos curto. Essa seleção tinha tudo isso. Claro que a seleção de 82 era assim, fenomenal, mas assim, contava com Zico, contava com Sócrates, contava com Falcão. Eram jogadores diferentes, jogadores com muita capacidade e qualidade, mas não quer dizer que outras seleções, como 86, como o próprio 90, que tinha uma seleção muito forte, acabou sendo eliminada, né, num jogo infeliz contra a Argentina, né, botando bola na trave, 2 bolas na trave, massacrando os caras. Um lance, os caras foram lá e conseguiram fazer o gol. Mas eu acho que aquele momento só fez muita gente refletir de que futebol não se ganha com peças individuais importantes. E quem sou eu, né, treinador hoje, para falar de Tele Santana? Porque era um mestre. Todos nós reconhecemos isso. Né? Eu trabalhei com o Tele Santana, ele foi meu treinador. Ele era no detalhe. Ele era no detalhe. Tão teimoso assim, Jorge. Ele era tão teimoso assim. Muito teimoso, muito teimoso. Para você ter ideia, ele chegava para mim e falou: Jorginho, eu quero que você vá no fundo e bata assim, do peito do pé. Falei, professor, eu não consigo fazer assim. Eu tenho que chegar e bater com a chapada, com a parte interna do pé, porque senão eu vou cair. Sabe o que ele falava? Eu vou te mostrar como se faz. Aí ele ia, fazia assim. Só que ele ia lentinho, porque ele já estava coroa. Ele ia devagarinho. Eu falei, com essa velocidade, eu também vou fazer tranquilinho. Mas no jogo, eu chego com muita velocidade. E eu só vou conseguir bater no peito do pé se eu tiver tranquilo, ajeitar essa bola e fizer aquela bola reta. Então, eu conhecia muito bem daquela posição, mas eu entendi a situação dele. Ele queria que eu batesse ela forte, né? Que eu batesse aquela bola pancada mesmo, quase pegando quase no peito do pé. Mas ele era um cara teimoso. Aquele cara assim, não é que ele era teimoso, ele era um cara de convicção. As convicções dele eram muito fortes. Ele tinha muita base para falar disso. Então, ele falava por posição, ele chamava atenção taticamente, organizava a equipe, mas o que a gente percebe, aquela seleção era muito boa, né? Então, a partir da perda daquele título, nós podemos entender que não se ganha só com qualidade individual, que tinha muita, mas parecia, a gente vendo o jogo e eu olhando hoje taticamente a equipe era um pouco descompensada. Defensivamente, ela deixava muito a desejar. E foi o que aconteceu. Então, para você ser campeão,
todos nós entendemos, não vamos deixar de jogar um futebol bonito. Eu lembro da entrevista que eu já vi, uma entrevista maravilhosa do Tele, ele falou, claro que eu quero ganhar, mas eu quero também jogar um futebol bonito. Eu quero ganhar como treinador hoje, mas também quero jogar um futebol bonito. Mas nem sempre é possível, principalmente hoje, no futebol de hoje, muito tático, muito físico, da gente desenvolver um futebol maravilhoso. Agora, a liberdade para o atleta, no mano a mano, da criatividade, e tem que ter em qualquer faixa do campo, qualquer setor do campo. E a gente tem essa oportunidade. Hoje, o goleiro, ele joga com os pés. Então, muitos treinadores optam hoje por um goleiro que não é tão bom, que a gente diz embaixo do pau, mas que ele é fera com os pés, né? Eu fico no meio termo. Eu quero que ele seja bom com os pés, mas que ele seja excelente embaixo do pau. Porque se não der para sair curto, a gente faz uma bola longa, sem problema nenhum. Não vai deixar de jogar bonito a partir da segunda fase do jogo. Fez uma bola longa, os caras ganharam a segunda bola ou não ganharam a segunda bola. A minha equipe pode construir a partir daí? Sim, claro que pode. Desde que eu monte a minha equipe para fazer esse tipo de jogo. Então, eu acho que foi uma reflexão pela perda do título com tanta qualidade, mas talvez faltou um toque especial e que era um mestre. A gente está falando do Tele, como eu falei, que era um mestre, mas que eu acho que o Parreira teve o toque, teve a ideia, teve o próprio Lazzaroni foi, vamos dizer assim, infeliz, porque não ganhou, porque se o Lazzaroni ganha, ele seria um fenômeno, fazendo com 3 zagueiros, que encaixou perfeitamente, me dava liberdade para o Branco, para a gente apoiar muito mais, né, com 3 zagueiros, mas só que a gente saiu para a Argentina. Então, como a gente falou no iniciozinho, dessa coisa de treinador se mandar embora, futebol, vamos dizer assim, futebol que o treinador que é aquele cara que permanece é aquele que vence, né? Que é o cara bom. É verdade. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Depois dessa aula que você deu, eu queria te ver na seleção. Não, fantástico. Você realmente, de quem sabe, né? De quem jogou e de quem sabe hoje o que é ser um técnico de futebol. Para a gente poder fechar, eu vou fazer uma pergunta que eu faço para todos os entrevistados aqui. Saudade do velho Maracanã? Muita, muita. Eu posso responder essa pergunta com a questão que você falou de seleção. Eu sei do meu momento. Eu sei que falta realmente algumas coisas para mim, mas eu cheguei na seleção brasileira como auxiliar, sem ganhar nada como treinador. Na realidade, eu fui um treinador, o melhor treinador. Ganhei um título de melhor treinador do futebol carioca de 2006, só. E não ganhei nenhum título, não ganhei Taça Guanabara, não ganhei Taça Rio, não ganhei nada. Mas cheguei à seleção brasileira. Sei que falta, né? O Tite é, para mim, realmente, hoje, um dos melhores treinadores de futebol brasileiro. Nós sabemos que hoje são poucos treinadores hoje aptos. Se por um acaso, pós-Copa do Mundo, o Tite vier a sair, né? Ou se acontecer alguma coisa, mas eu posso falar para você, seria muito ruim para a seleção brasileira uma saída do Tite hoje. Eu acho que seria complicadíssimo, principalmente porque se tivesse que trocar qualquer coisa, teria que ter sido pós-Copa do Mundo 2018, como não aconteceu. Ele hoje está muito mais experiente. Se tivessem deixado o Dunga para 2014, com certeza teria sido muito melhor. O que fizeram com o Tite agora foi muito acertado dele ter esse tempo. Não estou dizendo aqui se há contestação ou não ao trabalho dele. Não estou falando isso. Estou querendo dizer que o trabalho dele, o resultado é maravilhoso e que eu sei da dificuldade que ele tem para fazer amistosos com seleções europeias. Nós sabemos que existe uma série de fatores. Trabalhei lá 4 anos e sei que é muito difícil. Hoje, principalmente, a UEFA está secando o Brasil, literalmente secando, não deixando com que o Brasil faça amistosos contra as seleções europeias, justamente para que o Brasil não seja campeão de novo. É uma das razões para que não haja tantos jogos assim. Essa troca de informações é super importante. Por isso, o Brasil, às vezes, tem dificuldade de jogar contra uma seleção europeia, né? Por não ter essa troca de informações. E falando de... Então, um dia, eu creio que eu estarei preparado
eu me sinto muito preparado, mas eu sei que, em termos de currículo, eu preciso de algo mais, né? Conhecimento você tem. Saudade, assim, conhecimento eu conheço bastante lá como jogador e como auxiliar técnico, como treinador, mas saudade do Maracanã cheio, cara. Eu era geraldino, meu amigo. Eu cansei de ir para a geral. Tem uma experiência que a gente pulava muito da geral para arquibancada. Aquela arquibancada que ficava embaixo da arquibancada, não, a cadeira. As cadeiras azuis que ficavam embaixo da arquibancada. Né? Ali, a gente pulava, moleque, né? Já viu? Então, um ajudava o outro. Então, falava, essa semana você que pula, semana que vem sou eu e tal. Quando eu pulei, a gente ficava morrendo de fome, não tinha dinheiro, ia para o Maracanã, chegava cedo para poder entrar, pedia, às vezes mesmo, para as pessoas nos ajudarem para poder entrar. E quando, num dia desses, morrendo de fome, o meu amigo Vanderlei me deu, era um nosso goleiro lá, Vanderlei Cabeção, lá de Guadalupe, Bloco 19, me deu ali, né, aquela ajuda. E ele, quando eu subi, consegui pegar realmente chegar na cadeira, cara, encontrei um bolinho de dinheiro. Eu nunca comi tanto cachorro-quente genial na minha vida, mas tanto cachorro-quente. Eu me esbaldei de cachorro-quente. Nossa, foi uma coisa maravilhosa. Mas, assim, esse era um momento mágico que a gente vivia, né? Na geral, ali, tinha um torcedor do Flamengo chamado Gerdau, que ele ficava gritando, dá para o Zico. Qualquer um que pegava na bola e falava, dá para o Zico. Eu estou vendo essa camisa sua lá atrás do Zico. Era exatamente essa camisa que ele usava, esse estilo de camisa, escrito Zico, apaixonado pelo Zico. Quem não é apaixonado pelo Zico, né? Tive a honra de jogar com ele 4 anos e é um cara fantástico. Essa aqui é o Márcio Santos. Ali tem a opção de camisa que o Galo realmente jogou aqui no nosso acervo. Legal. Então é uma saudade muito grande, é um saudosismo mesmo, porque eu cheguei a ver o Maracanã com 130 mil pessoas. Você falou do cachorro brasileira. Você falou do cachorro quente da Genial, tinha aquele leite de triângulo da CCPL, você lembra? Nossa, coisa linda. A gente tá velho. E o parrudo, você lembra do parrudo? Isso aí era só para quem pegava trem. O parrudo não era nada mais, era um pão, aquele pão francês, tá? Todo murro, claro, né? Que já estava ali há muito tempo, com mortadela. A gente chamava de mortandela. Só que era metade para dentro e mais da metade, quase pouquinho para dentro e mais da metade para fora. Só que dentro dele não tinha nada. Então, você olhava assim e falava, caramba, era o chamado parrudo. Então, eram 2 fatias de mortadela para fora, né? Mas pouquinho dela, 30% para dentro, 70% para fora. Então, mas era maravilhoso. Quando a gente conseguia comer o parrudo, o genial era top, né? Era para quem era rico, era maravilhoso. Mas era muito bom, né? Muito bom. Com certeza. Jorginho, olha, foi excelente o papo com você. Eu quero te agradecer. Tá? Foi uma das melhores resenhas que a gente teve aqui e que, com certeza, quem está assistindo aprendeu muito mais sobre futebol. Quero te agradecer muito e quero te desejar, tá, que você tenha bastante sucesso no futebol brasileiro e eu ainda hei de te ver no Flamengo novamente. Obrigado. Eu quero que você dê um grande abraço do teu irmão por mim, tá? Muito e passe para ele aquilo que eu te falei. Pode deixar. Pastor Jaime, um homem de Deus, um cara que também foi um grande exemplo para mim, né? Porque era um cara que era alcoólatra, com a vida destruída, realmente um jovem, todo inchado. De repente, esse cara chegou em casa e falou assim, eu nunca mais vou beber na minha vida. E hoje é um pastor, um exemplo de vida para todos nós. Com né? certeza. Pode deixar que vai ser dado. E muito obrigado. Foi um prazer, uma honra, meu caro, bater esse papo contigo e falar de futebol, que é uma delícia. Com certeza.